Bueno, vamos começando aí um novo episódio, 19º episódio do podcast CTG Tchê, Tradição Gaúcha. Hoje vamos falar um pouquinho no nosso foco de ciclismo. Trouxemos uns convidadas hoje para falar de ciclismo. Mas antes, não esqueça aí de deixar o like nesse vídeo aqui, já lascar aquele like aqui no vídeo. Se inscreva no nosso canal para ajudar no nosso crescimento aqui, é de graça, é uma forma que você pode nos ajudar. E também ative o sino de notificações, porque toda sexta-feira a gente lança um novo episódio e quando ele for ao ar, você vai ficar por dentro aí desse novo episódio, tá? Se você quiser nos ajudar colaborando aí com um valor qualquer, mesmo que seja um valorzinho simbólico, nós vamos deixar aqui um Pix, aliás, um Pix não, é o Pix, mas é o QR Code aqui do Pix para a colaboração do nosso canal. Então é só apontar o celular aí para esse QR Code que está aqui em cima e você faz a sua contribuição. Mas se você quiser nos patrocinar aí, entre em contato com a gente aí através do telefone 992 94 42 20. Ou seja, se for fora da região de Curitiba, lembrar de colocar o 41, né? E o WhatsApp é o 992 94 42 20. Então vamos apresentar aqui as convidadas, né? Que nós vamos falar um pouquinho do ciclismo e das competições de mountain bike. Boa noite Mara. Boa noite, Anderson. Como é que você está aí? Tudo tranquila? Sossegado. Maravilha. E também a Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui sentindo esse friozinho, né? Hoje aqui em Curitiba aqui tá fazendo. Estamos no Agora... inverno curitibano, né? Então, antes a gente vai conversar um pouquinho depois, né, sobre as equipes, mas falando aqui, a Mara representa qual equipe aí nas competições aí? Nas competições hoje a gente está com o Ciclista de Cristo e esse novo ano agora, né, tá iniciando com o Pedal das Mulheres. Pedal das Mulheres, essas são duas equipes diferentes ou? O Ciclista de Cristo é a minha antiga equipe, né, e aí como a gente uniu a mulherada para poder pedalar, esse ano eu abri a competição para o Pedal das Mulheres aí. Maravilha, isso é importante então. E a Rosângela é do... Eu participo nas competições representando o Bike Pinhais. Bike Pinhais. Desde então, sempre. Isso. Então, são duas atletas aí que participam de duas equipes diferentes, né? E a gente vai conversar um pouquinho aí, principalmente sobre o ciclismo. E a gente já trouxemos, né? Que vale lembrar aí que a gente trouxe aí numa oportunidade dois ciclistas master, né? Do mountain bike. Cada um também representava uma equipe. E hoje a gente está trazendo duas mulheres para contar como é que é a história aí do mountain bike feminino aí, né? Então, mas vamos conhecer um pouquinho então as convidadas. Começar aqui com a Rosângela, que já esteve aqui uma vez, já se apresentou, né? Se você quiser ver um pouquinho do episódio, que esse ano o Bike Pinhais está fazendo 10 anos, então a gente fez um episódio especial de 10 anos do Bike Pinhais. Então eu vou deixar aqui para quem está no computador, vou deixar um card aqui para linkar esse vídeo que a gente já fez com o Bike Pinhais. Você vai conhecer um pouquinho sobre toda a organização do Bike Pinhais ali, né? Mas se você não tiver se você tiver na televisão ou no celular, aí acesse lá o nosso terceiro episódio lá, conta um pouquinho da história. Então, Rosângela, você começou no ciclismo faz quanto tempo assim que você começou nas competições? Vamos focar mais nas competições. Nas competições? 8 anos. 8 anos. 8 anos. E como que surgiu esse interesse pelas competições assim? Na verdade, assim, eu comecei a pedalar em função da saúde, né? Principalmente do meu filho. Certo. Que conforme eu contei lá no terceiro episódio, né? Ele teve um problema, teve que fazer uma cirurgia e não podia mais praticar os esportes que ele praticava na época. Aí nós, para incentivá-lo, meu esposo, resolvemos partir para a bike. E com poucos meses de pedal, na verdade assim, não fazia treino para competições, mas com poucos meses de pedal, meu filho falou: pai, vamos participar lá do Naventura? Nossa, eu achei, aquele nome Naventura, assim, né, subiu pra cabeça, deu até aquele friozinho, assim, nossa, que legal, vamos participar do Naventura. Aí
sem um treino específico, né? Só passeando nas quartas-feiras e nos domingos, fomos encarar uma aventura lá em Bocaiúva, 40 quilômetros com mais ou menos uns 800 de altimetria. Foi o primeiro desafio da minha vida no mountain bike, assim, uma coisa muito diferente, que eu sofri muito, muito mesmo, mas que ao mesmo tempo me encantou e me apaixonei. E deu continuidade aí. Você começou na categoria esporte então já? Já, na verdade, a Unaventura só tinha uma categoria, não tinha, como hoje as competições têm a Light, a Sport e a Pro, às vezes até a categoria Turismo. Antigamente no Unaventura era só uma quilometragem, digamos assim, era só uma categoria. Certo, então... Competia a nível de idade daí, né? Então, mas a distância era a mesma para todos. Só era separado por idade e por categoria de distância, não tinha essa divisão. Gênero e idade. Beleza, então. Então vamos conhecer aqui um pouquinho da Mara. Mara, a gente vai fazer umas perguntas mais, que é a primeira vez que está aqui. Você nasceu aqui em Curitiba, Mara? Ou você veio Nasci em Curitiba, mas para a região de Pinhais eu vim com 4 anos. Com 4 anos, então cresceu aqui na cidade de Pinhais. Pinhaense mesmo. Maravilha, hein? E você tem, desde de criança, assim, você tem esse interesse pelo ciclismo? Como que foi a tua história com o ciclismo? Sim, a infância, né, sempre queria ter uma bicicleta, né, como toda criança, mas fui ter essa bike já com 14 anos, né. Andava lá com as bikes dos irmãos, né, dos amigos, mas quando eu conheci a bike, foi através de um amigo, inclusive do Bike Pinhais. No começo, acho que era até outro nome, né? Pedal, que era o Marquinhos lá. Tinha um tal de... ele tinha um outro grupo, que era Pedal dos Amigos. Pedal dos Amigos, isso antes. Aí conheci o Bike Pinhais, iniciei no Bike Pinhais, né? A gente ficou, se eu não me engano, em 5 anos, né? Pelo Bike Pinhais, inclusive competimos juntas, né? Fizemos parcerias em algumas provas. E depois a gente se desligou da equipe, mas não dos amigos do Bike Pinhais, né? A gente, pelo Ciclista de Cristo, aí a gente foi ter a nossa equipe também, né? Por causa da igreja, tudo, né? Então, mas continuamos assim, mas eu comecei no Bike Pinhais. No Bike Pinhais. E esse interesse por competição veio meio junto assim também? Ou quando começou a pedalar com o Bike Pinhais já gerou esse interesse? Competição, eu nasci competindo, eu sou muito competitiva. Quando era criança, era no Betis, era do futebol, era no vôlei, onde eu estava, sempre gostei muito da parte de competição, né? E aí quando a gente entrou pro Bike Pinhais também, mesma situação da Rosângela, os passeios, domingo, aí... Começamos com uns treinos, né, à noite, depois uns treinos na madrugada, e aí que a gente se uniu para essas competições, né? A gente levou aí essa história do Bike Pinhais também por uns 5 anos. E qual que foi você lembra, a Rosângela falou que foi na Natura, que foi a primeira competição dela, a primeira que você participou, você lembra? A minha foi, eu lembro que saiu do Nogueira, acho que já não era na Aventura, né? Que a gente fez a prova aqui em São José. Foi tem um Sítio das Palmeiras, se eu não me engano. Eu não lembro nem se você chegou a participar dessa. Mas foi minha primeira, assim, e foi bem de bobeira, assim. Eu tava na loja, esse mesmo amigo chegou até mim e falou, vamos participar de uma competição. Falei, competição? Ah, vamos. Aí já enfiei meu marido junto, ele fez a inscrição pra mim e a gente foi, do nada, sem nem imaginar o que seria uma competição, né? Nós não tínhamos muita noção do que nós íamos enfrentar pela frente, né? Trilhas, subidas, barro, atravessar rio, carregando a bicicleta. Então, o começo, assim, é uma descoberta, na verdade. Vai se descobrindo. Isso. E... Você já participou, então a partir dessa primeira aí você começou a ter uma sequência já imediata? Sim, ou pensou, vou numa próxima mais longa, ou já foi imediatamente? Não, assim, depois dessa a gente não parou nunca mais. Já começou a gostar, né? A gente começou a gostar e cada vez mais querendo, né, melhorar. Também, claro que antigamente tinha muito poucas mulheres, né? Para representar assim, as equipes, mas...
Aí até a equipe do Bike Conhece, que formou uma equipe grande até, né, uma incentivando a outra, com as mulheres, e daí pra frente não parei mais. Inicialmente, bom, vocês começou há quanto tempo? Foi mais ou menos na mesma época? Mesma época, eu acho que tem uns 8 anos. Uns 8 anos também. E nessa época aí, vocês começaram meio que o incentivo, alguém convidou, foram lá meio que de repente. Já tinha dentro da equipe assim bastante mulheres ou eram mais os homens que participavam? Mais os homens, mulheres eram menos. Né? Eram bem poucas mulheres, até as categorias eram bem espaçadas, né? Sim. E assim, a maior parte não tinha um treino específico, né? Não. Eu, por exemplo, passeava na quarta-feira e passeava no domingo e ia para as competições. A Mara já era mais dedicada, que eu me lembro que ela treinava mais. Daí a gente começou, porque eu ainda tinha o meu marido que gostava também dessa parte, e aí a gente começou a fazer uns treinos mais específicos, né? E daí, bom, vocês escolheram ou foram convidadas primeiro para o mountain bike, né? Sim. E daí começaram e então até hoje se dedicam mais ao mountain bike. Vocês já tinham essa noção em competições de outros níveis, por exemplo, das competições de estrada ou até outros tipos de competições que têm nível de dificuldade maior, como o XCO, não sei, quais são os tipos de competição, por exemplo, que você conhece aí? Eu gosto muito de provas de desafio, né, provas por etapa, participo, né, já participei, até agora mês passado fiz a Ultra Bro, que era 4 dias de prova, né. XCO, eu já fui campeã paranaense no XCO, e os marathon, né? Mas eu gosto muito de trilha, XCO, de tudo um pouco, assim, envolvido no mountain bike, provas de desafio, de estrada, assim, nunca participei, né? Já cheguei a ter uma speed, mas foi para complementar meus treinos, não é uma coisa que eu gosto de fazer, né? O meu é o mountain bike mesmo. E assim, já que você citou aí vários, só para o pessoal talvez que não participe do ciclismo, né? Só para se ambientar, qual que seria um pouquinho a diferença entre um outro? Você citou aí o XCO, o Marathon, né? E mais um... ultramaratonas, né? Ultramaratona. Dá pra, por exemplo, o XCO seria então um pouco mais técnico do que o ultramaratona. O XCO, eles são só trilha, ele é um circuito, né, de 5 a 7 quilômetros, que são por voltas, né, que quem fizer o maior número de voltas dentro do menor tempo que se torna então são ganhador. Circuitos mais curtos, mas com mais trechos com dificuldade, exatamente. Tem rock guard, tem um nível de dificuldade bem maior do que um marathon, que é uma estrada, né? Daí o marathon, então ele é um trajeto mais longo, não repete o mesmo caminho. Isso, né? Você larga e termina com um lugar diferente. Você percorre até trilhas, mas geralmente é mais estrada o caminho. Tá. E a ultramaratona ou prova por etapas são de dias, né, consecutivos, 3 dias, 4 dias. O máximo que eu participei foi de 4 dias. E essas aí, elas têm sempre os mesmos trechos ou são trechos diferentes? Normalmente você larga do mesmo lugar, mas são quilometragens diferentes e com altimetrias diferentes, né? E sempre percursos diferentes, você nunca faz o mesmo percurso. Certo. E existem outras modalidades, como não sei se existe uma modalidade mais radical ali que eu acho que o downhill, né? Que Sim, o pessoal só desce. Isso. E tem, eu não sei, uma que eu vejo que o pessoal faz até umas acrobacias assim, no próprio downhill, você sabe o nome? É em pista daí, né? Em pista, que é meio parecido com o pessoal que faz motocross, né? Que o pessoal pula as rampas e... Isso. É BMX. As bicicletas, né, normalmente pequenas pro tamanho do atleta, né? Eu acho que é BMX, sim. Eu também não entendo muito, mas eu tenho um sobrinho que gosta disso. Ele brinca muito nas pistas de skate com a BMX, assim, fazendo manobra. Então,
Bom, e a Rosângela, você se dedica mais a mountain bike também, né? Também, nunca participou de estrada, né? Só que eu me lembro, você falou que fez algumas Audax, mas só de mountain bike. Mountain bike eu mesmo, tava né? preferência mesmo ao Audax a usar a mountain bike pelo conforto e também pela praticidade, né? Porque a speed no asfalto foi muito pneu. Tem que ter o pessoal faz umas técnicas aí, colocar um pneu em cima do outro, né? Pra evitar mais furos aí, mas Tá. E então, assim, vamos entrando nas competições, conversar um pouquinho a respeito aí qual que é o preparo, né? Que vocês têm que ter aí bom, vocês falaram que quando começaram, vocês só iam passeio, né? Mas muito provavelmente tinha bastante mulheres competindo. Eu perguntei sobre as mulheres dentro da equipe, né? Mas tinha bastante mulheres competindo nessa época que vocês começaram? Ou até que estava mais ou menos ali poucas mulheres, né? Hoje tem muito mais. Quando a gente começou, não tinha muitas mulheres, não. Tinham poucas? Tinham poucas. E... bom, hoje, como a Rosângela estava citando ali, tem uma divisão de dificuldades também, né? Existem a categoria Light, né? A Sport e a Pro, tá? Nessa, as mulheres estão optando mais pela Light e a Sport, ou o que vocês acham então? Qual que é a categoria que tem mais mulher competindo mesmo? Hoje é a Light. Na Light aí mediano é a Sport e na Pro são menos, né? Sim, menos acho mulheres. que de acordo com o nível, né? A maioria das mulheres que estão competindo na Light é porque elas começaram há menos tempo a treinar, né? Ou também aquelas pessoas que não têm um tempo para se dedicar a treinos preferem fazer a Light, né? A distância é curta, é mais uma explosão, né? Do que a resistência em si. E daí as conseguem treinar um pouquinho melhor, que hoje as pessoas estão com uma consciência assim de atleta. Nossa, é muito diferente de 8 anos atrás, né? Sim. Estão se preparando levando mais muito. A sério. É um campeonato a nível amador, mas que você vê lá pessoas fazendo com tempo de profissional. Então, na Sport e na Pro tem umas atletas ali que, olha, eu diria que são quase profissionais. Evoluiu muito o ciclismo feminino. E nessas duas modalidades aí tem uma divisão de idade bem tranquila, assim, na Sport, por exemplo. Porque eu sei que a Pro, que eu acho que por ter menos mulher, que o pessoal geralmente faz uma divisão que nem sempre é tão justa, né? Não sei qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Na época que eu competia, tinha a categoria Elite, né? E daí categoria única. Eu não estou mais competindo na Pro. Eu comecei a competir na Sport desde que voltou os campeonatos, né? Depois da pandemia, eu passei a competir na Sport. Então, na Pro, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que continua Elite e categoria única. Agora é a Elite, né? E aí 40 mais, né? Master. Então tem uma divisão um pouquinho... Se não me engano, tinha uma época que era geral mesmo. Tinha menina de 30 open, anos, né? Independente da idade. Você ter 20 ou ter 50, você vai correr na mesma categoria. Mesmo hoje. De 40 para 50 são 10 anos. Ainda é uma diferença grande. Bem grande, né? Na Sport já está mais flexível, né? É de 10 em 10, né? Mas daí no caso de 20 a 39. Alguns campeonatos, né? Porque tem alguns ainda que é 40 mais. Se eu não me engano, não sei se é bom. Não, pode falar. Pode falar? Na Soul é 40 mais. Se eu não me engano, a GL Promo. Das competições que eu costumo participar, por enquanto só o CMTB que está fazendo 50 mais. Tem uma divisão mais. Ainda assim, tem competidoras com mais de 60 anos praticando, fazendo, né, competindo com 50 mais. 50. Então hoje até
né, futuramente, dá para se pensar em dar uma melhorada, porque nessa última eu levei uma atleta com 63 anos e ela competiu com 50 a mais. São 13 anos de diferença. São 13 anos de diferença. Isso na categoria esporte mesmo? Não, a Light. Na Light? Na Light também não tem tanta divisão assim. E ela compete com bastante gente, né? Não tem... Na Light não tem pouco. Elas competem. Dividindo a categoria, as mais novas que tem mais. Aí a 30-39 tinha bastante também. Da 40-49, e aí a da 50, que é um pouco menos. Mas ainda assim fecha pódio, né? Sim. Tinha bastante atleta. E em questão bom, aqui a competição que vocês começaram foram aqui na região de Curitiba mesmo, né? Isso. E Rosângela, você já competiu em outros locais mountain bike ou mais aqui na região? É mais aqui na região. O Metropolitano normalmente faz umas provas mais afastadas, né? Na Lapa, Contenda, Guarapuava, Morretes. É região, entre aspas, metropolitana, né? Mas para fora do estado, o que eu fiz foram os Audax, Santa Catarina e São Paulo. E daí o cicloturismo, né? E agora, Mara, você já foi mais para fora, né? Sim. Você pode falar um pouquinho dessas outras competições fora aqui da região? As de fora da região, assim, umas bem importantes são o Armap do Brasil Ride, né? Que fica em Botucatu. Eu fiz o Iron Bike em Minas e o desafio do Bro, que é da Serra da Canastra. E também, assim, essas... região de Santa Catarina, né, Pomerode, a gente acho que você fez também o Desafio dos Rochas, né? Já. Desafio dos Rochas, umas provas assim mais de desafios mesmo, né? Região de Santa Catarina tem excelentes provas, interior de São Paulo, também Minas. E você gosta mais dessas provas que tem que são mais desafiadoras, né? Isso, com maior dificuldade. Assim. Eu não sou muito boa de estradão, né? Então eu tenho um pouco mais de técnica e com a idade também a gente tem mais resistência do que explosão. Então a longo prazo a gente vai melhor do que... E é o estilo que eu gosto de prova, então você acaba treinando mais isso, né? Sim. Daqui a pouco eu vou falar de lugares de treino, mas só fazendo uma comparação aí entre os lugares que você já competiu. Você acha que aqui as provas que são formuladas aqui para a região de Curitiba, elas têm um nível assim que você gosta, ou essas que você competiu em outros lugares são mais... Não vamos comparar assim, melhor ou pior, mas no estilo que você gosta, assim. Você acha que essas que você foi para fora do estado ou em outras cidades do interior, elas têm mais o estilo que você gosta, assim, mais desafiador, ou aqui também eles têm esse tipo de prova? Não, fora, se falando de desafio também e provas por etapa, normalmente todas as dificuldades são colocadas. Há alguns anos atrás, as nossas competições aqui eram mais difíceis. Eu acho que hoje, assim, acho que até porque aumentou a quantidade de atleta, até por um certo cuidado dos organizadores, já não tem mais tanta trilha como tinha antigamente, já tem uma certa dificuldade de entrar em propriedades particulares como antigamente tinha muito. Até hoje é Copa Sol, mas antigo Esquenta Panturrilha era uma das provas que mais tinha trilha, né? E hoje, assim, alguns organizadores procuram ainda umas propriedades para colocar um nível de dificuldade, mas já não são todos. E não é todos os atletas que gostam também. Pega um pouco de dificuldade e já reclama. Agora você vai para fora. Ou você vai ou você faz, porque essa última prova mesmo que eu competi na Ultra Bro, eu não estava tão treinada, mas assim, a adrenalina é tanta na hora que você faz ali, porque não tem o que fazer, você tem que fazer. Sim, você tá porque são provas com um nível de dificuldade grande, assim, sabe? Você realmente tem que se preparar para ir para uma prova dessa, né? E ter uma certa... você vê pessoas andando em trilhas com bastante dificuldade e você não vê tantos acidentes, não vê tombos feios, né? Como você acaba vendo até por aqui, assim, às vezes um pouco mais de dificuldade, você vê um monte de acidente.
Então, essas provas aí que você participou, então você acredita que foi pessoas que estavam querendo, que já tinham uma boa, mais experiência? Isso, muito mais preparado. E aqui, e geralmente aqui nas provas aqui tem mais pessoas novas participando. Sim, agora, inclusive, que iniciantes, né? Nós somos prova viva disso, porque o grupo que eu estou levando agora do Pedal das Mulheres é o primeiro ano delas. Então elas vão na Light e algumas querem se aventurar na Sport, né? Mas assim, é o primeiro ano delas, né? Então tem muito que aprender ainda, tem muito que treinar para poder fazer provas com maior dificuldade também. Essa vivência de campeonato, né, de competir, traz experiências assim que você não consegue fazendo um passeio ou fazendo um treino. É muito diferente. Exatamente. E os desafios, né, que vem na hora de competir, além do trajeto, altimetria, tem o desafiar da pessoa em si, né? Porque se você se vê num lugar com muita dificuldade, tendo que se esforçar, às vezes está faltando, que a suplementação vem com o tempo, né? Mas às vezes está faltando suplementação, principalmente para os iniciantes. Eu fui uma pessoa que demorei muito para aprender a suplementar. Né? Então eu cheguei a passar sede, a passar fome em prova, a cair a pressão. Então essa experiência só vem com o tempo. Nas primeiras provas, assim, você sofre um pouquinho até aprender. Por mais que as pessoas falem, porque eu fui uma que a Mara falava muito, tem que suplementar. E eu não dava muita bola, assim, porque eu pensava, vou fazer 35 quilômetros, não precisa suplementar. Uma água, alguma coisinha na água, já que uma maltodextrina, qualquer coisa assim, já vai ajudar, mas não. Chega no final, tá todo totalmente esgotado. A partir de um determinado quilômetro lá, o corpo começa a sentir. E não é só na prova, né? Assim, a prova em si é um detalhe, tipo assim, suplementação, alimentação, então são 3 pilares: treino, descanso e alimentação. Então, nos treinos, você tem que basicamente tentar repetir o que você vai fazer na prova, é isso? Ou fica um pouquinho diferente? Normalmente, claro, durante os treinos, você não vai tomar um gel de 40 em 40 minutos, coisa que a gente deve fazer numa prova, para não te faltar energia, né? Então, até pelo custo-benefício, mas você tem que se alimentar bem antes, você tem que se alimentar bem depois, né? Repor tudo que você perde e entra até na parte vitamínica mesmo, né? Cápsula de sal para não te dar cãibra, isotônico e uma boa alimentação mesmo, fruta, verdura, carne, bem importante, né? E isso que a Rosângela disse, realmente, porque hoje, quando você é mais jovem, o corpo não sente, mas a longo prazo você vai sentir. E quando você tem uma boa orientação, que nem uma prova, um desafio de 4 dias e 3 dias, você tem que se recuperar todos os dias. Então, assim, se você não for bem suplementado, alimentado e treinado, você não faz uma prova dessa. Então, é mais questão de aprender. Por isso que hoje, assim, no grupo que eu tenho, eu procuro passar todas essas informações. Então, tipo assim, tudo que eu vim aprendendo, né? Porque como eu quis competir, eu sou competitiva, em todos esses anos, eu acho que eu fiquei uma vez fora do pódio, 1, 2 vezes. Né? Eu sempre ia para ganhar. Então, eu fui em busca disso. Eu tive treinadora, eu tive nutricionista, eu tive orientação. Então, essa experiência que eu trouxe do ciclismo, eu passo para minhas meninas, né? E falando de treino, então, já que você tocou no assunto, aqui para essa, porque assim, creio eu que na nossa região aqui, bom, Pinhais não tem lugar muito apropriado, né? Talvez tenha alguns bosques ali ou pequenos locais ali que dê para fazer um treino para esse tipo de prova de mountain bike, né? Mas como que funcionam os treinos? Por exemplo, como você teve treinadora, provavelmente não é sempre o mesmo treino todo dia, né? Sim. Mas aqui na região, onde que é o local que são adequados aí, que você acha que era bom para treinar, assim, para prova mesmo? Assim, antes a gente treinava muito na ecológica, né? Então, ecológica, se você procurar bem as ruas paralelas ali,
você faz um bom treino, com uma certa dificuldade e um pouco de altimetria. Piraquara também, um lugar bom para se treinar assim, né? Então a gente vai conhecendo caminhos e fazendo, né, o teu próprio roteiro ali. Agora, com nível de dificuldade mesmo, sem colocar a bike no carro e se deslocar para um local mais longe. Eu vou muito para Campo Largo, Morretes, né? Quando eu queria fazer treinos específicos, eu ia para esses lugares com maior número de dificuldade, né? Para poder me preparar para a prova, né? Porque aqui a gente anda 15 km para poder pegar uma subida, né? Então, normalmente aqui provas... em Pinhais mesmo é bem plano, né? E assim, um lugar pra gente treinar ecológica, digamos, né? Que é um lugar que você pode ir ali fazer umas subidas. Eternite ali pro lado de Colombo também é muito bom de treinar, mas por aqui é bem limitado. É que geograficamente Pinhais, na verdade, assim, mesmo de bicicleta, né? Meia hora você atravessa o município. Geograficamente ele é muito pequeno, né? Mas, que minha mãe falou, pro lado da Eternite, ali saindo para Colombo, Bocaiúva, ali, tem uns trechos até... Sumiu o nome da cidade ali. Campina Grande do Sul, tem Campina Grande do Sul, Bocaiúva. 4 Barras. Ali tem um pouco mais de altimetria. E daí a região de Piraquara ali, né, que... como diz, dá para fazer o básico, né? Sim. Durante a semana, quando não tem muito tempo. Que não tem tempo, exatamente. Mas final de semana tem que sair para fora do município mesmo. Não tem nível de dificuldade aqui, né? Não tem um lugar apropriado assim. Apropriado, não. Além do que, né? Para sair do município tem que praticamente se obriga a enfrentar a rodovia, né? Sim. Que já é uma dificuldade. No caso, se for pedalando, então daí é melhor colocar a bicicleta num carro daí para chegar até o local de treino. Sim, né? Senão você quando tem que você quer fazer um treino de maior altimetria ou um simulado, né, de alguma prova, né, 60 km com 1.800 de altimetria. Aqui você não vai fazer isso. Por exemplo, quando você treina num lugar só, você acha que isso aí, numa hora, não fica meio... qual que é a opinião de vocês? Não fica acabando, por exemplo, eu vou no ecológico e treino toda hora ali, daí de repente eu me acostumo com aquela subida, eu já sei e começo a melhorar o meu tempo lá. Mas chego na prova, não consigo ir bem. Pode acontecer isso, de você estar muito acostumado com um local e ir melhorando o seu desempenho no treino, mas acabar não indo bem na prova porque daí já é local diferente e é bom variar assim os locais, ou isso não tem muito a ver, não? Não, faz parte sim. Você ter... É bom dar uma variada. Sempre assim. variar, sempre pegar variar. locais diferentes, com dificuldades diferentes, com subidas exatamente. diferentes para você. E você tá acostumado com aquilo. Por isso que antigamente, hoje não tem mais, né? Mas eu gostava muito de fazer o reconhecimento da prova. Porque quando você faz o reconhecimento, você sabe onde atacar, você sabe onde segurar, né? E isso te ajuda muito. Já dá para prever um pouquinho onde que vai ter mais quando dificuldade. Você treina no mesmo local, é bem isso. A gente brinca, né? Leão de treino. Os caras vão ali, ou a mulher, qualquer um de nós pode ir ali na ecológica. Nossa, fiz média de tanto. No Trentino fiz média de tanto. Cai numa prova lá, não tem isso de média. Cai lá embaixo. Aí a pessoa fica até desmotivada. Nossa, lá eu fazia assim, agora aqui na prova cheguei, fiquei em penúltimo e com tanto. E isso acontece muito, né? Então, para quem quer competir, ou seja, quer chegar lá na frente, é sempre bom dar uma variada nos treinos. E nem sempre sair se matando, inclusive, né? Tem isso também, cada dia querer andar mais forte que o dia anterior. Tem recuperativo, tem treino só de subida, tem dia que é treino de ritmo, tem dia que é treino de tiro. Tudo isso são estímulos diferentes que você vai usar numa prova. Que usa no total da prova, mas pode ir treinando um pouquinho a cada dia. Para quem não tem essa orientação de um treinador, mesma coisa. Dia de semana, faz um treino 2 forte na semana, os outros recupera. Recuperação, andar zona média, também é treino. Escuta, daí como você falou, para quem não tem treinador, se uma pessoa, por exemplo, pedalar com uma outra que está fazendo o treino dela, os treinos são mais direcionados para cada atleta, dependendo da especialidade dele, ou você acha que dá para, se um cara seguir um treino de outro, vai conseguir chegar em algum lugar também? Melhora, porque a gente até brinca, eu tenho um amigo meu que eu treinei 2 anos com ele,
E ele não perguntava nada, daqui a pouco dava aquele tiro, daqui a pouco segurava. E ele fazia a mesma coisa. E automaticamente ele acabava treinando também, claro que às vezes a força dele era maior do que a minha, né? Mas ele acabava treinando por tabela, como se diz, né? Mas sempre é específico, né? Cada um tem o seu tipo de treino, até por questão de qual provas você quer ganhar, né? E nem você tem 3 picos no ano. Você vai estar bem, então você escolhe, eu quero essa prova, essa e essa. Então você nunca vai estar bem sempre em todas. Você vai escolher, né, qual prova você quer estar bem. E é individual, mas quem está treinando junto com você melhora também. Então, com um acompanhamento de um profissional, você tem aquela noção, se eu quero participar de 8 etapas, 10 etapas, ele vai falar, então o treino tem que ser desse jeito para você tentar ir bem mais ou menos, pelo menos umas 6 das 8 etapas, 10 etapas. Eu tinha uma certa dificuldade porque eu queria fazer maratona, eu queria fazer XCO e queria fazer ultramaratona. Aí minha treinadora me falava, você quer fazer tudo isso? Como é que eu vou te treinar para tudo isso, né? Então você tem que escolher quais as provas melhores, né? Porque treino para XCO é uma coisa, treino para maratona é outro e treino por etapa é outro. Então assim, sabe? Tinha que fazer meio que um mix assim mas sempre deu certo. Mas eu acho que o que varia muito de pessoa para pessoa é a zona, né? Sim. Os batimentos variam muito. Por isso que é específico, né? O gênero, né? Por gênero e por idade também, né? Porque uma pessoa de mais de 40 anos, a zona vai ser totalmente diferente de um... É que o batimento cardíaco vai alterando, né? Vai alterando. E muitas vezes os treinos são baseados nas zonas, né, do batimento. Sempre são... porque é o teu limiar, né? Não sei se aconteceu ou se você já viu acontecer em treino. Em prova a gente viu 1 ou 2 vezes acontecer. Até acho que há pouco tempo atrás aconteceu com um rapaz que teve um ataque cardíaco e acabou falecendo, né? Mas aconteceu em algum treino assim que vocês tenham visto que passou mal por ter forçado demais e acabou não rendendo ali, não conseguindo ir para frente ou desmaiando, ou nunca presenciaram isso daí em treino assim? Não? Eu já vi pessoas passarem mal não era bem treino, em pedais, né? Até eu acredito que você estava junto quando a gente foi para o Castelhano naquela vez. Acho que a última vez que nós fomos, ou penúltima. Que, nossa, várias pessoas passaram mal. Bom, o Castelhano ele é meio forçadinho, né? Era uns 140 quilômetros, acho que uns 2.000 e pouco. Aqui nessa última vez a gente também fez um negócio meio absurdo. A gente foi pra frente, depois voltou pra trás, depois foi pra frente. Que a gente foi A gente ia no Chaminé, daí viu que o Chaminé não ia muito longe, depois a gente voltou, foi pro Guaricana, depois voltou e foi pro Castelhano. Fizemos 3. Aí teve, acho que umas 3 pessoas, inclusive um que é meu aparentado, não vou citar o nome, porque senão ele não vai gostar. Vai ficar bravo. Ele sentou num banco no posto de gasolina e apagou. Eu vou falar que é o tio da Kombi. Mas você diz de quebrar ou de passar mal mesmo, ter arritmia, passar mal? Isso, de passar mal, É quebrar, a gente sempre acontece. Assim, de não conseguir mais ir pra frente pode acontecer várias vezes, até para alguns desavisados, né? Sim. Que pensam, vai ser legal, vai ser, né? Eu vou lá, ele só faz passeio, acho que vai também, né? Se inclui na turma lá e acaba vendo só depois na hora que não era pra ele, né? Mas assim, aos poucos vai indo. Mas as pessoas assim que não realmente acabam apagando, né? Isso que eu queria ver se já vir acontecer. Não, mas eu já ver assim não, mas eu já teve 2 casos no grupo da pessoa sair e fazer um pedal longo sozinha e não chegou a cair da bicicleta, mas sentou no chão e apagou. Também sem alimentação adequada. E é uma coisa assim que eu acho, sair sozinho, eu acho que é meio um pouco, sei lá, inconsequente, né? E porque pode acontecer muita coisa. E daí esse nosso amigo também, ele relatou que desceu pela Anhã e foi subir a Graciosa e chegou num determinado ponto que ele não estava mais aguentando, ele teve que descer da bicicleta e desmaiou ali, disse que acordou, era umas 2 horas depois. Por sorte a bicicleta ainda estava lá. Por sorte.
Não deve, né? Principalmente pedal longo, assim, sozinho, não é aconselhável, né? Deixa eu ver aqui só. Falar um pouquinho aí, um pouco então agora um pouco do histórico, né? Até a Rosângela já comentou um pouquinho do Bike Pinhais, e tem um episódio aí do Bike Pinhais. Você, a Mara, participou então, depois que começou no Bike Pinhais também? 5 anos. Depois formou uma equipe que era Ciclistas de Cristo. Esse foi em 2015, né? Ele vai fazer 8 anos. E aí em 2019 eu via várias mulheres assim pedalando e muitas procurando, assim, querendo pedalar também. Eu falei, por que não juntar, né, pra poder não ficarem sozinhas, pedalar, né? Perigoso também, né? Pedalarem juntas, né? E aí eu criei o grupo do Pedal das Mulheres, né? Esse grupo o intuito dele é mais treinar para competições, ou ele faz passeios também? Ele começou como para iniciar. Primeiro começou assim, acho que tinha 10 meninas pra gente treinar juntas, né? Depois disso, aí começou apareceu uma que queria pedalar, e que nem hoje elas veem no Instagram as fotos, os passeios, e me chamam, né? Eu gostaria de participar, como que funciona? A amiga conheceu a vizinha que quer pedalar e não tem nem bicicleta ainda. Vai lá no grupo, começa a se animar. Então hoje tem pedal de iniciantes, aí tem aquelas que criam asa e voam, né? Porque elas já melhoraram, então nem todas querem ficar participando do pedal de iniciante, né? Então eu tenho o pedal de iniciantes, aí eu tenho as meninas que já pedalam mais, e esse ano eu convidei algumas para competição. Então a gente tem um grupo de competição também. Mas o teu antigo, que você falou que é antigo grupo, ele continua ativo também? Ativo, todas. Então, desde as iniciantes, né, a gente tem os pedais. Agora no frio tá mais paradinho, né? Mas que nem pedal de iniciantes, na semana a gente tem, na segunda-feira, do Ciclista de Cristo, que é o pedal da família, que a gente chama, né? Que vem crianças, pessoas de idade. Na quinta-feira é adultos iniciantes, daí não vai criança pra gente não ter que ficar cuidando muito, né? E das meninas, assim, hoje o grupo já tomou corpo. Elas querem pedalar, bota lá no grupo lá, sempre vai aparecer uma, porque tem 240 mulheres no grupo. Então, assim, 10, 12 sempre estão saindo para pedalar. É de manhã, é à tarde, é à noite, fica à vontade. Elas postam lá. E quando eu faço aqueles eventos, assim, o pedal do Dia da Mulher, o pedal do café, daí chega a juntar até 100, 120, já chega a juntar 130 pessoas para pedalar. E esses pedais aí, eles são combinados via grupo fechado? Ou você tem, encontra em determinado local? Encontra, dentro do nosso grupo a gente divulga, né? E quando são assim mais pedais, eu divulgo no Instagram também. Eu perguntei isso porque assim, se alguém então quisesse participar do grupo, então teria que primeiro entrar no grupo do WhatsApp para estar informado. Sim, é só que nem tem o Pedal das Mulheres, né? Que é o @ Pedal das Mulheres, Juntas Somos Mais Forte. Aí pode chamar no direct, no Instagram. Normalmente elas me chamam por lá. Aí eu passo meu WhatsApp particular, a gente conversa e elas entram pro grupo, assim. Tem várias. Até hoje não tem só de Pinhais, a gente tem de Curitiba, de várias regiões, que elas vêm de carro até aqui para poder pedalar com a gente. No Bike Pinhais, Rosângela, esse ano eu vi que entrou bastante gente também nova, assim, que até uma conhecida minha ali, que é um pessoal da igreja ali também, né, ali do Palco Mental, né? Sim. Eles formaram um grupo deles também lá, né? Mas eles estão participando das competições pelo Bike Pinhais, né? Isso. Eles treinam junto também, ou como é que tá? Então, ali era um grupo mais de passeio. Mas é aquela coisa, a pessoa começa passeando, né? 10 km, 15, vai aumentando, de repente resolve participar de uma competição. E como é um grupo muito próximo ali, né, de nós,
do lado da casa onde moravam os meus pais, que eles se reúnem na igreja Nossa Senhora Aparecida. E então conheci-os muitos até de infância. Aí nas competições eles estão indo representar o Bike Pinhais. E foi um grupo grandinho até, né? Que Sim, começou, são vários. que começou esse ano, né? Eles se interessaram. Que eu também eu fui pedalar com eles algumas vezes, porque eles queriam conhecer algum outro lugar que eu conhecia e queriam alguém para fazer o guia, né? E na época eles não tinham tanto interesse em competição, era passeio, né? Então, mas como você disse, né? Vai até o dia que você começa a ir numa prova, daí você acaba teve algumas pessoas gosto ali que até foram em provas, mas sentiram assim que não era o métier deles, não é bem aquilo que eles queriam. Em compensação, algumas outras foram a primeira vez e não pararam mais. Ali é interessante porque é aquela questão do tempo que cada pessoa tem para treinar, para fazer o seu pedal, o seu passeio, né? Ali, inclusive, o padre da igreja sai para pedalar com o pessoal. Às vezes, segunda-feira, eles estão indo para Morretes, no meio do dia, no meio da manhã. Porque segunda-feira geralmente é o dia de folga dos padres. Então, cara, conforme a disponibilidade de horário, né? E daí se formou esse grupo ali, normalmente em horários bem diferenciados do que a maioria faz, né? A maioria sai para pedalar de manhã ou à noite. E eles não, às vezes depois da missa eles vão pedalar. Então é uma coisa. Quando a maioria já está chegando em casa, eles estão saindo. Mas se formou um grupo bem bonito ali, é bonito de ver. E daí eles têm a camiseta da Nossa Senhora Aparecida, assim, é bem família também. Beleza. Assim, deixa eu ver. Então, tem alguma história que vocês queriam, né, vocês partilhassem? A Rosane já até contou uma na outra vez da primeira prova lá, que teve até uma motivação extra aí, né? Mas tem alguma outra história assim que vocês possam contar aí, de dificuldade ou de superação, que essa prova eu achei que não ia conseguir, cheguei até o final, que posso contar aqui pra gente? Foram várias, né? Foram várias, né? No meu caso, mais uma assim, que ficou mesmo marcada na história foi um desafio em Entre Rios. Inclusive nós fomos, eu e o Ademir fomos com a Mara e o Wesley, fizemos a viagem juntas, acampamos lá. Foi uma prova com muita dificuldade porque quando chegamos lá o tempo estava bem bom. E a prefeitura também achou que o tempo ia continuar bom e passaram a máquina na estrada. Na noite que antecedeu a competição, choveu muito, mas caiu o mundo e nós acampados embaixo de umas árvores. Mas enfim, largamos na chuva e no meu caso foi bem difícil porque já nos primeiros quilômetros arrebentou a corrente da bicicleta. E aí eu tentei empurrar, não conseguia, arrumei uma chave, consertei a corrente. Aí quebrou o macaquinho, porque era muito barro e grudava na bicicleta, sabe? Aquela coisa assim que não ia. Eu sei que mais ou menos no meio da prova eles montaram uma espécie de uma oficina, né? A organização da prova montou uma oficina, aí eles transformaram a minha bike numa bike fixa. Eu não podia mudar de marcha. Então, na subida eu empurrava, nas retas e nas descidas eu ia administrando para poder chegar. Foi muito difícil. Eu acho que é uma prova que daria para fazer em termos de quilometragem 1h30, 1h40. Eu levei quase 4 horas para chegar. Foi o desafio da Cevada, na região de Guarapuava. Assim, é que a Cevada ela tinha uma etapa aqui em Campo Largo, né? E daí tinha essa etapa Entre Rios que era mais tradicional, inclusive. Nesse ano, se eu não me engano, foi na colônia Witmarsum, a primeira etapa. E a segunda foi lá em Entre Rios, na região de Guarapuava. Essa foi assim, em termos de dificuldade que eu passei e desafio com a bicicleta em si, porque às vezes você tá bem e o equipamento tá bom, daí flui. Se você tiver mal e o equipamento tiver bom, ainda vai, mas se o equipamento quebrar e você já quebrar junto... Se tiver os dois... Se tiver os dois ruins, daí a coisa fica preta. Mas enfim, eu cheguei, quando faltava assim, acho que uns 15 metros para atravessar a linha de chegada,
Aí arrebentou tudo, corrente, tudo. Daí eu cheguei com a corrente na mão, de lama, do fio de cabelo até... Nossa, estava irreconhecível, mas assim, em termos de campeonato, foi uma que ficou muito marcada. Foi lá em Entre Rios. Tá. Tanto que eu não ouvi mais falar se o organizador ainda fez algum campeonato ou não. Não fez. Eu acho que não fez mais, porque olha, depois desse ano... foi sofrido para todos os atletas. Mas assim, você acredita que essa prova aí, as dificuldades vieram mais por causa do tempo, ou foi a bicicleta que não quebrou? A chuva, não, porque foi para muita gente. O Wesley Júnior também, né, quebrou a bicicleta dele. Na verdade, também. foi a prova que eu fiz com o meu filho. A gente fez de dupla, mesma situação. A gente empurrou muito, quebrou a bike, tive que ajudar ele. E no final ainda a gente... Tava tão difícil para todo mundo que a gente ainda pegou pódio. Nessa prova. Eu como tinha pego o primeiro lugar aqui na colônia de Marsum, e lá eu cheguei em terceiro, eu acabei em termos de campeonato ficando em primeiro. Mas assim, foi tão difícil que eu fui ser premiada, era quase 7 horas da noite. Subi sozinha no pódio, porque gente que ficou as outras na pessoas estrada já tinham ido embora. Não, e teve gente que chegou a ficar na estrada até 9 horas da noite. O Ademir chegou na sede lá de largada da competição, já estava escuro. A pessoa que foi resgatar ele, porque a bicicleta dele também quebrou, também se perdeu. O carro do resgate também se perdeu. Até porque com a chuva se apagou as marcações. Então assim, foi uma prova bem intensa mesmo. Quem terminou aquela prova foi muito guerreiro mesmo. A gente não pode dizer assim que foi mal organizada, não. Né? O organizador, as outras provas todas foram bem organizadas, correu tudo de acordo, né? Tudo certinho. O percurso era sensacional se tivesse é um lugar sido. que eu não fui nesse aí, é um dos que eu queria ir, mas eu acabei não indo, mas dizem que é muito bonito lá, não. O lugar é bem bonito, aquela região de Guarapuava ali é abençoada. Mas foi acho que a chuva mesmo que atrapalhou. Sim. E além dessa daí, você tem uma outra que você lembra assim de que você possa dizer, essa é histórica, assim, você possa contar aqui? Uma situação foi muito legal porque eu fiz com o meu filho, né? Ele nem lembro na época quantos anos ele tinha, mas eu fiz de dupla com ele, foi bem legal. Aí eu tenho uma situação de ultramaratona, do Armap de 3 dias que eu fiz, que um ano antes, né, eu já me achava velha, né, acho que eu tava com 43 anos para fazer uma prova desse nível, né, e quando eu tava na cozinha eu vi uma pessoa assim de mais idade também, ia fazer a prova, né, e eu conversando com ela, eu falei assim, eu tinha vontade de fazer, mas eu acho que eu não conseguiria fazer uma prova dessa. Ela falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 42. Ela tinha 10 a mais que eu na época. Daí ela falou assim, eu tô fazendo a prova. Ela falou, você pode, por que você não pode? E eu estava me tratando de uma lesão, foi bem no ano que eu tive uma hernia estrusa, L5-S1, né? E eu fui só pra acompanhar o Wesley que ia fazer essa prova. Aí eu coloquei na minha cabeça, falei, eu vou fazer, o ano que vem eu vou estar aqui fazendo essa prova. Treinei, né, voltei, me recuperei, treinei e no outro ano eu fui lá e completei essa prova. Então no último dia fiquei em segundo lugar, né? Fui vice-campeã. Aí você terminava a prova tipo 5 quilômetros antes de chegar na arena, né? Porque como era no meio da cidade, eu lembro que eu cheguei com uma emoção muito grande, assim, então eu desci e subi chorando até atravessar. Pelo desafio de ter conseguido e de ter lembrado lá atrás, mas por uma pessoa 10 anos mais velha que eu ter me incentivado, né? A dizer que eu poderia estar lá. E ela corre até hoje. Então, eu já tô com 50, hoje ela está com 60. E ela corre e é uma mulher muito forte. Com os mesmos tipos de prova ela faz? Mesmo tipo. Inclusive ela estava na Ultra Bro. Ela e a Su foram a primeira dupla e eu e a Ângela fomos a segunda dupla. Nós corremos ainda no mesmo... E ela é 10 anos mais velha do que eu. Claro, ela tem acho que uns 20, 30 anos de pedal, né? Mas é uma pessoa assim que de referência. Né? Falando nisso, você acha que a experiência ajuda bastante na pedalada em relação à idade? Por exemplo, pode ser uma pessoa bem mais velha, mas pode ir bem melhor. Exatamente. Por conta da experiência. A gente brinca, né? Juventude versus experiência. Numa prova que você usa o psicológico, não é tanta força bruta,
às vezes uma mais velha ganha da mais nova por isso, né? A gente fala juventude versus experiência, né? Eu acredito que quem é mais jovem também às vezes quer sair se afoba, que nem essa mesmo. Eu fui com uma pessoa mais nova que eu e tudo, né? Então, assim, são 4 dias. Você tem que pensar por 4 dias. Você tem que se alimentar por 4 dias, né? Então, é toda uma questão de cabeça, né? E experiência de várias outras provas, né? E uma outra situação foi bem legal, que em Morretes, uma amiga nossa passou mal numa subida, inclusive da mesma categoria, estava na minha frente, e quando eu vi ela caída, eu não pensei 2 vezes, né? Parei minha bicicleta, era uma trilha onde a ambulância não chegaria, e ela já estava quase desmaiada, eu carregava soro na época, né? Soro, cápsula de sal, joguei na boca dela, fui empurrando a bicicleta dela até chegar no rio, entramos no rio, tomamos banho, recuperamos e chegamos pedalando, nós 2 por último, mas chegamos juntos. Então, tipo assim, uma amizade valeu mais do que um troféu, que hoje nós somos amigas, assim, né, até hoje. E ela conseguiu, até tinha perguntado se tinha passado mal alguém, assim, porque é interessante, né, a gente entender o desafio do corpo de cada um, né? Aquele dia era um dia muito quente, era uma prova muito quente. Assim, a e ela desidratou. A dificuldade de morrer de ser mais na Pro, né? Que é a Pro, e na verdade é só um único lugar que é uma serra que tem que subir, né? Porque o resto também é meio tranquilo. Sim, depois você desce um monte e termina no plano, né? Você larga no plano, sobe essa serra, desce e termina no né, plano. Eu creio que foi o mesmo que eu participei. Ela estava um dia muito quente aquele dia, né? Quente. Você via várias pessoas caídas pelo chão, assim, de se estribuchando de calor e cãibra e tudo mais. Mas ela chegou a passar muito mal, até depois relatou que ela estava tomando antibiótico, né? E acabou fazendo a loucura de largar essa prova. Daí, claro que você já não larga bem, né? Por já estar tomando antibiótico. E aí a segunda situação, porque desidratou, apagou total. Calor muito forte, subida muito pesada também, né? E a ambulância não chegaria lá, né? Ela realmente é uma trilha, né? Bem fechadinha, né? Aí fizemos a prova, terminamos e... Maravilha. O que fica é a experiência, né? Ver você fazer parte, né? De conseguir estar junto com uma pessoa e concluir uma prova junto, assim. Beleza, e daí assim pra gente encerrar só, porque eu sei que, você trabalha você começou a ter uma lojinha que vende suplementos justamente pra isso, né? Hoje, né, a gente tem acabou unindo o útil ao agradável, né? Eu tenho uma loja de roupa de ciclismo, né? Eu tenho a Empório também, que é de suplementos, e a gente trabalha com cicloturismo, né? De levar as pessoas para lugares diferentes também. Onde a gente já esteve e foram lugares bonitos, hoje a gente leva as pessoas para pedalar. Então, você quer deixar você passou o Instagram, que é para quem quer participar do grupo das mulheres lá. Mas tem algum Instagram ou o contato da loja, da parte de cicloturismo também, para quem quiser contratar vocês e quer deixar? O cicloturismo, ele é o Momentos Adventure, né? Tudo tem no Instagram, né? Aí a de roupa é a Momentos Store e a Emporium Souza, que é dos suplementos, né? Então, arroba Empório Souza. Isso, arroba Empório Souza, arroba Momentos Store e arroba Momentos Adventure. Depois eu vou pedir para você deixar escrito para eu colocar certinho aí os nomes, principalmente os nomes que são mais em inglês aí, que às vezes senão a gente coloca uma letra errada aí. E a Rosângela não entrou efetivamente, mas o teu filho trabalha aí, né, com bike fit, né? Ele faz esse serviço aí de vez em quando. Ele esteve em Cascavel por 3 dias fazendo um curso específico, né? E hoje ele faz os bike fit. E tem tido bastante sucesso nisso, porque todas as pessoas que vão lá com ele fazem o bike fit, né? Deixando a bicicleta de acordo com o corpo, né? Isso, para explicar o que é o bike fit, né? Porque o bike fit, ele tem várias componentes da bicicleta que você compra lá, a bicicleta padrão, mas para se ajustar ao seu corpo, são vários detalhes que tem que ser mexidos às vezes, né, na bicicleta.
Então ele tá trabalhando com Bike Fit. E tem algum contato que você quer deixar? Não sei, ou no WhatsApp não, tipo, no Instagram dele mesmo, que ele deixa como para divulgação? Ou... Ele divulga no Instagram. Então vou colocar aqui também, deve ser Elson, né? @ElsonRL. Sumiu Esqueci. agora. Não tem problema, a gente deixa aqui embaixo, tá? Mas depois eu te Aqui. passo por escrito aí. E complementando, né, não fazendo marketing, mas realmente o Bike Fit é muito importante. O teu encaixe na bike, para um pedal longo, às vezes eu sinto dor nas costas, dor no ombro. É um Bike Fit. O Bike Fit na verdade, e a bike eu fiz essa pergunta no que vocês trabalham justamente para vocês darem uma explicada, né, na importância tanto do Bike Fit quanto da suplementação, Sim, né, que os dois, às vezes, a Rosane já tinha comentado, né, que durante a prova, se você não estiver se alimentando bem, se não estiver, né, repondo aquilo que está se gastando energia, pode não conseguir ou terminar mal a prova, Sim, né, se sentindo mal, não de que vai terminar atrás, mas se sentindo mal, né. Então é importante ter esse suplemento, mas também tem que ter assim adequado, né? Às vezes Exatamente. É bom consultar um profissional da nutrição, né? Exatamente, a gente tem indicar. parceria com o nutricionista também do esporte, inclusive tudo que a gente vende e a orientação que a gente tem. Se um dia desse aí você pudesse trazer e vir com uma nutricionista do esporte pra gente conversar também, falar sobre isso aí, é interessante. Sim, também interessante. a gente conversar, né? E o Bike Fit, que é preparar a bicicleta para você, né? Exatamente. Porque se a bicicleta não estiver ajustada para o seu tamanho, para o seu corpo, ela pode gerar até alguns problemas, algumas lesões, né? Coluna, joelho e por aí vai, né? Os estragos podem ser grandes. O ideal é você ter a sua bicicleta ajustada para você. Maravilha. Então tá aí, né? A gente tem aqui as dicas de duas pessoas aí que trabalham, não, mas que participam aí bastante tempo, né, de competições, e vocês ouviram aí bastante sobre todas as dicas que elas passaram aqui, mas principalmente para quem é mulher aí e quiser entrar nesses desafios aí, você sabe que você pode conseguir aí completar desafios até maiores do que aquilo que se imagina, né? Exatamente. E então, quem quiser participar, né, que é da região aqui de Curitiba, né, pode entrar em contato ou com a Mara ou através dos contatos que ela já passou, ou pelo Bike Pinhais também, né, existem a preferência. Só assim, para que de repente a pessoa queira mais conhecer antes, assim, o Bike Pinhais tem os encontros básicos ali de ciclismo na quarta-feira, né? A gente tem, a gente diz passeios oficiais, nas quartas-feiras às 20 horas. Nos encontramos ali na Caminho de Leles, em frente à Câmara Municipal. E aos domingos nos encontramos no mesmo local, porém aos domingos o passeio é mais longo, um pouquinho mais longo. Mas é divulgado o nível, né, a distância, o a horário altimetria. qual que é? O horário tem variado um pouco. Mas assim, então, o ideal para quem quer iniciar nos passeios no ciclismo é vir na quarta-feira, daí ali meio que entra, já tem... ali vai se inteirando, daí é adicionado aos grupos, né? Porque a gente tem os grupos de passeio, grupo de treino, e aos domingos a gente tem alterado, às vezes sai às 7h30, às vezes às 8 horas, depende da distância e muito da temperatura, né? Porque agora no inverno o pessoal tem um pouquinho de dificuldade em levantar mais cedo. Mas é sempre divulgado lá no Facebook e no Instagram também. E o grupo de vocês, Mara, também tem esse que você falou, é na segunda-feira daí. Isso, às né? 20 horas. Às 20 horas. E daí sai lá na praça no Paineville, né? Na Jacob Macanhã, daí. Tá. Próximo do Condor. E também são passeios um pouco mais curtos, esses de segunda. São de 15 quilômetros. Mais na cidade aqui. Isso, na região de Pinhais. Tá. Assim, para quem quer só conhecer o grupo, é mais nesse dia aí. Isso, né? na segunda. Daí vai se inteirando também, vai conversando, daí se quiser participar de coisas mais longas, daí vai falando com vocês lá. Exatamente. Aí já também a gente repassa para os grupos mais específicos, daí conforme o nível da pessoa, né? Uhum.
Maravilha, agradeço então a participação de vocês aí hoje nesse episódio aqui, que eu queria falar com duas atletas, né, ciclistas. Então, ficou aí mais um. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar ou acho que tá tranquilo aí? Na verdade, eu gostaria de passar um recado para as mulheres que querem pedalar, né? Que se motivem. Se espelhem na Mara, se espelhem na Ana Bike, algumas outras colegas que a gente tem aí que já estão com mais de 60 anos e continuam pedalando. Temos pessoas que nós conhecemos que começaram a pedalar depois dos 60 anos, que estão aproveitando muito e curtindo a vida aí, seja para passear, só se exercitar no parque ou até de repente para competir. Nós estamos aí e os nossos trabalhos, tanto eu como a Mara, a gente faz de forma... É um trabalho voluntário, na verdade, né? Um trabalho que de repente uma secretaria de esportes do município poderia estar fazendo. A gente faz de forma voluntária porque nós gostamos. Então, se motive e vão fazer exercício, porque é um ganho para a vida toda. Sim. Né? É saúde, educação, é turismo, né? É uma válvula de escape, inclusive, né? A gente é muito legal ver relatos de mulheres que saíram de depressão, que estavam trancadas dentro de casa, sem motivação nenhuma, e descobrem uma outra vida, uma vida que nunca viveu. Então, assim, a gente vê muitos relatos realmente, e tem para todos os gostos. Iniciante, passeio, não sei pedalar, vou pedalar com uma Ceci. Vem com o que tiver, da forma que tiver. Depois... Cada uma vai se adaptando ao que achar melhor exatamente. E que mais gosta também, né? Não forçar para ir em lugares que não quer ir, mas que esteja participando onde que se sente melhor, né? O que importa é pedalar. Brinco com as meninas. Só vai, não interessa onde, como, vai que você vai gostar. Maravilha. Então, agradeço a participação de vocês e lembro aí mais uma vez para vocês aí que assistiram esse episódio aqui, se inscrevam no nosso canal, né? Deixem o like aqui nesse vídeo para essa conversa que vocês acabaram de assistir. Ativem o sininho de notificações, que daí na próxima sexta-feira você já vai estar informado automaticamente do próximo vídeo, né? Então a gente se encontra na próxima semana. Até lá!